Olá, muito obrigado pelo seu carinho e sua importante audiência. Hoje eu gostaria de iniciar de uma forma diferente. De início, quero apresentar minhas convidadas, porque hoje, juntos, nós vamos fazer um programa por uma escola livre de violência. Para isso, eu conto com a presença de profissionais especialistas em diversas áreas, como é o caso da pedagoga Maria Ângela, da pediatra, a doutora Milena Catani e também a psicóloga, a doutora Sueli Teixeira. Muito obrigado pela presença de todas vocês. Maria Ângela, obrigado pela presença. É um tema que interessa com certeza a todos nós e principalmente a toda a família. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e vejo que é um momento ímpar para discutirmos um pouco essa questão. E é claro que essa violência na escola é de um aspecto social plural. É plural, né? Sim. Plural. Agora, de quem que é a culpa? A escola é um reflexo da sociedade. E na sociedade existem diferentes grupos. O principal grupo no qual a criança se insere é a família. Então, eu diria que a família só não é culpada porque hoje nós temos uma sociedade extremamente violenta. Mas os primeiros passos e as primeiras orientações são dados sempre na família. Eu diria que seria uma falsidade dizer que competência da escola a educação. A escola tem como competência ensinar os conhecimentos, os conteúdos necessários para que a criança possa evoluir, possa se desenvolver. Mas ela não é responsável por aquilo que seriam os hábitos, as atitudes, os direitos, os deveres, o que é limite, não limite. Então, essas coisas vêm da própria família. E, infelizmente, a família se desorientou num determinado momento. Eu acho que na década entre 70 e 90 foi um momento, talvez, de maior desorientação. Enquanto professora, eu sou pedagoga, mas eu estudei muito psicologia e eu vi os movimentos, estudei todos os movimentos da psicologia até os movimentos atuais, e entre praticamente 70 mais no Brasil e os anos 90 foram momentos de abertura. Abertura do ponto de vista dos comportamentos, o que se pode ou o que não se pode. E aí se perdeu o limite, se perdeu a perspectiva, se perdeu o foco, se perdeu o eixo principal de você saber até onde vai a sua liberdade, o seu direito e o seu limite. E as famílias perderam os seus limites, a maioria delas, não estou dizendo todas. Sim. E as crianças, com isso, também perderam os seus limites, entrando pelo campo da agressão. E aí, por tudo isso, a escola ficou sobrecarregada? A escola ficou sobrecarregada, sim, muito sobrecarregada, porque ela tem que lidar com vários fatores, principalmente com os fatores do conhecimento, que existe uma exigência legal, até certo ponto legal, que as crianças têm que dar conta, que os adolescentes têm que dar conta. E a família ainda exige que se dê algumas aulas ou algumas orientações acerca de outros assuntos que competiria aos pais, né? O que eu sinto, assim, de algum, não de todos, mas de alguns pais, olha, esse tempo que eu não tenho para dar a educação devida para o meu filho, a escola está aqui. Mas é um pouco isso que acontece, né? Porque na realidade eu vejo que há um aumento de consumo, né? E o que gera esse aumento de consumo? Gera nas famílias expectativas de um bem-estar material maior. Então os pais se preocupam em dar tudo do ponto de vista do seu bem-estar para as crianças. Mas nem sempre eles estão presentes fisicamente e não precisa um grande tempo, poderia ser um tempo pequeno, mas essa presença é uma presença total. Então, às vezes você vê a mãe junto com o filho ou o pai junto com o filho, mas o pai no celular. Então, o filho está brincando, o pai não dirige uma palavra para esse filho, para essa criança, seja ele criança, adolescente, né? A mãe, a mesma coisa. Então, as crianças ficam sós, elas ficam à mercê de tudo que está no entorno. Elas são um pouco, diríamos, entre aspas, Bob Esponja, porque elas captam
tudo, se você não tiver uma reflexão com elas, se você não tiver diálogo, elas vão imitar, porque o aprendizado inicial do ser humano é a imitação, né? E com isso vão se criando os problemas. Se você não os sana quando elas são pequenas, vai sendo mais difícil sanar quando elas vão crescendo. Aí que piorou, aí lascou. Aí lascou, como você disse. Aí lascou mesmo. Sueli, tudo bem com você? Tudo bem, mais uma vez. Muito obrigado, Cadeira Cativa. Obrigado por você compartilhar toda essa sua sabedoria, não só comigo, né, com outros apresentadores, mas principalmente com o público que nos assiste. Sueli, nós vamos falando exatamente da família, né? Que tem, claro, a escola tem um papel importante, mas a família também tem esse papel e muitas vezes, e na maioria das vezes, ou quase sempre, ou é ela mesma que tem que ter o papel principal, o início, né? O início. Em que momento a família perdeu essa referência de família? No momento da liberdade. Então todos nós temos liberdade para fazer o que podemos, o que queremos, só que tudo tem um limite, né? E é esse limite que a nossa colega estava falando, que nós não podemos perder o limite. Então os pais perderam a referência do que? Dessa educação dentro do lar. Hoje temos uma abertura muito grande do ter, como você falou, ter aquilo que o outro tem. Então nós estamos na corrida de fazer com que o pai tem, então os pais estão cada vez mais buscando melhoras profissionais, claro, precisamos disso, né? As mães também, hoje a maioria estão trabalhando e o filho fica ali, ou sendo cuidado pelas babás, pelas empregadas ou pelas avós. Aí a referência são as babás. Exatamente, ou as avós, né? Então a maioria das avós, ela tem um amor duplo, né? Elas deixam, permitem. E ali, aquelas crianças estão trabalhando, estão vendo os celulares, estão vendo a televisão. Então, ali está perdendo uma referência. Quando os pais chegam, eles já chegam cansados, estressados, e às vezes muito estão levando o trabalho para casa. E os filhos onde ficam, né? Então, às vezes até não se tem o diálogo. E é o diálogo que precisa estar dentro daquele sistema para que possa haver a união. Porque senão fica tudo desfragmentado dentro de casa. Eu quero fazer uma correção aqui. Quando a referência é das babás, sim, e quando a referência é do avô, sim, ou da vovó, qual é o burburinho que faz na cabeça? Como isso mexe com a cabeça das crianças? Às vezes, os avós permitem aquilo que não pode. Porque está ali no amor, está deixando. E as babás, elas estão fazendo o papel delas. Elas não têm um amor. Elas têm um amor maternal, claro, com os filhos delas. Mas ali elas estão trabalhando, então elas têm a obrigação. Aí o amor excessivo atrapalha também? O amor excessivo atrapalha. Que aí você tem um amor excessivo da babá, o amor excessivo da avó. Tem tudo, né? Tem tudo. Aí aquela criança está acostumada os pais chegarem a trazer um brinquedinho, trazer alguma coisa, ou então ter a liberdade. Então os pais chegam, estão cansados, a dar o celular um pouquinho para ela. Fica aqui um pouquinho no celular que a mamãe já vem. A mamãe está trabalhando. Ó, Então essa liberdade, não se tem esse diálogo. É isso que está faltando. Mas aí a criança ela se sente rejeitada pelos pais? É isso? Às vezes essa rejeição ela vai buscar onde? Num outro lugar. Tá. Vai buscar na rede social, vai buscar com os amiguinhos, né? Então, o que não falo com os pais, está falando com os amigos. Tá buscando na rede social. Aí, então, ficam mais internalizados, como diz o ditado, ficam enquartados. Ah, tá lá no quarto, ó, não sai para nada. Não sabem dialogar, não sabem conversar. E quando o pai vai falar, às vezes briga, às vezes discute, a internalização vai ficando mais ainda. Aonde é que está o diálogo? Não tem. Muitos pais hoje não sabem o que os filhos estão sentindo, o que eles querem e principalmente o que eles gostam. Então é essa referência onde depois fica, quando alguém fala, e aí, ele está com um problema psicológico? Não, isso é frescura. Mas olha, eu mesmo tenho uma paciente com 14 anos que ela me procurou. 14 anos. E aí, cadê seus pais? Eu quero falar com eles. Minha mãe não vai acreditar. Meu pai está trabalhando e minha mãe não acredita, mas eu estou precisando. Doutora, por favor, me atende, me fala comigo. O desespero dela. Então é isso que está.
É onde nós temos qual é a referência familiar. Aí na escola, essa criança, ela acha que ela tem tudo, que ela pode tudo. E quando ela recebe o não, é onde aí é o problema seríssimo, né? O não para uma criança é o fim do mundo. É o fim, porque em casa ela está acostumada a ter tudo. Os pais dão. Quando chega na escola, que aquele coleguinha fala não, a outra amiguinha pega um grupinho, fala não vamos chamar ela. Aí a professora, às vezes ela tem vários alunos, não dá tempo de dar aquela atenção focada. Ela já fica nervosa, aonde vem os problemas psicológicos, aí já vem as neuroses, já vem os bullying. Quem diz que o bullying é só o outro que coloca? Quantas vezes que a própria criança ou nós mesmos que nos colocamos o bullying? Ô Sueli, deixa eu te perguntar um negócio, aí é uma curiosidade minha mesmo. Cada vez mais você está recebendo crianças com idade menor? Sim. Sim. Cada vez mais? Cada vez mais. E por quê, hein? Então, por conta disso. Por tudo isso? Por tudo isso. E quantas hoje crianças mesmo, não adolescentes, mas crianças que estão comandando aquele ambiente, que elas manipulam. Os pais? Os pais, tanto que a mãe... que danadinha. A mãe chega a perguntar, posso ficar aqui sozinha? A mãe chega a perguntar se pode. Então, quantas vezes que nós fazemos o trabalho dentro do sistema familiar, nós vamos buscar. Eu costumo falar assim, um parafuso está solto. Vamos abrir essa máquina para ver onde o parafuso está solto. Pois é. Então aí a mãe está lá desesperada, às vezes está até já depressiva, está angustiada, está estressada, o pai também. Aí nós vamos buscar o problema. Onde é que está o problema? Às vezes nem sempre são os pais. É aquela que está manipulando. Aquele serzinho pequenininho que consegue manipular aqueles pais. Eu quero isso, eu quero aquilo. E aquela criança fica revoltada dentro de casa. Aí depois vem já os diagnósticos, vamos dizer, de que seu filho tem TDAH. Tá com hiperatividade. E às vezes é uma falta de educação, uma falta de diálogo dentro daquele sistema familiar. Tá certo. Deixa eu falar com a doutora Milena. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por você estar aqui, compartilhar também a sua sabedoria. Quando você era pequenininha, você manipulava seus pais? Você se lembra disso ou não? Não, eu era muito boazinha. Ou eram tempos diferentes, né? Eu era muito boazinha quando eu era pequenininha, não manipulava não. Mas meu irmão era bem complicado, viu? Ele era o hiperativo, mas não chegou a ter nenhum diagnóstico, mas era aquele aluno que era expulso da sala. Então, se você pensar em bullying, né, que na época não se falava, mas ele era o agressor. Né? Dentro do bullying, você pode dizer que você tem o agressor, a vítima e a plateia, principalmente uma triangulação. Então, tocando nesse assunto, ele era o agressor. Ele realmente ele era bem agressivo, bem hiperativo. No bullying você tem uma ação repetida, né, de um ser que é mais forte do que os outros, tem uma desigualdade sem motivo aparente, intencionada, né, e que causa mal, causa dor ao outro. Então ele realmente na época se encaixava nesse perfil. E assim, o pediatra... Eu queria saber como é que a pediatria entra nessa história toda que você estava ouvindo até agora. Pois como é que assim... se encaixa, né, nesse conceito? Então, na pediatria, o que a gente atende, a gente precisa que o paciente chegue ao consultório. Né? E as queixas, quando o paciente chega ao consultório, geralmente são de doença ou de um acompanhamento de um bebê recém-nascido. Então, uma criança numa idade escolar chega geralmente com uma queixa de doença e não queixando de bullying. Inclusive, em torno de 40% das crianças que sofrem bullying não contam desse sofrimento. Então, você precisa realmente fazer um trabalho de detetive e tentar identificar. Dentro dos parâmetros da pediatria, na consulta do adolescente, por exemplo, a gente já aborda alguns temas que fazem parte. Inclusive, a gente tenta excluir, tirar o adulto, tirar o pai, para poder estabelecer um vínculo maior com essa criança, com esse adolescente e tentar entender o lado dele
e ele de repente, que às vezes não tem um apoio na família, um suporte na família, pode até estabelecer um vínculo com você, você pode até estar ajudando. E você já consegue, esse adolescente. Já consegue detectar isso ali na primeira audiência que você tem com a criança? Consegue. A gente tem algumas perguntas-chave, né? Se a criança gosta da escola, você observa se ela dá desculpas para não ir à escola, a mãe pode dizer se ela tem ferimentos, chega com roupa rasgada, ou um isolamento social, a criança não tem amigos, aí a gente tenta questionar uso de drogas, tabaco, sexo, violência na escola, se já presenciou bullying, enfim, e a gente vai observando as atitudes da criança e da família, né? Como é esse acolhimento, se essa família está trabalhando o dia inteiro e essa criança está ficando sem limites, com essa permissividade, né? Que isso nós estamos vendo principalmente na classe social mais elevada, uma permissividade aumentada. Então, crianças como grandes imperadores dentro da família, né? Eles podem tudo. Isso você está detectando realmente... Tem crescido muito isso? Tem crescido muito. Nas suas consultas você já consegue detectar isso? Sim, né? Sim. Consigo detectar isso numa geração maior, né? Nesses adolescentes. Mas nas crianças, hoje em dia, por incrível que pareça, eu tenho visto uma participação muito maior e uma preocupação dos pais. Antigamente você tinha uma consulta com a mãe só. Hoje em dia você tem muito a participação do pai, bem bacana, inserido nesse contexto familiar. E ensinar para os pais e para a própria criança, né? O papel do pediatra é também levar de que o bullying é inaceitável, né? Essa prática, porque você cria uma série de problemas. Então, o agressor é geralmente uma pessoa com dificuldades. Ele muitas vezes pode ter sofrido uma violência doméstica em casa, traumas, às vezes tem uma inteligência inferior ou é mais forte. Ele acredita que a agressividade dele é uma coisa boa, ele não sabe diferenciar. Então, ele também precisa, de certa maneira, ser acolhido, claro, entender a realidade, que ele está prejudicando o outro, que está faltando empatia, né? Principalmente, é isso que os pais estão deixando de ensinar, a empatia, porque também nós estamos num mundo muito competitivo. Então, o acolhimento, a empatia acaba não existindo. Você falou de uma coisa super interessante, né, em relação ao bullying, né? Como é que você trabalha exatamente para detectar se a criança está sofrendo bullying ou não. Quer dizer, acho que de uma certa forma, Sueli, ela já é uma primeira psicóloga ali. Né? Você não tem essa formação de psicologia, não né? Tenho, mas teve que estudar a ponto de realmente, até para você poder quebrar esse gelo. Agora, quando você detecta realmente que a criança está sendo abusada, entre aspas, está sofrendo o bullying, né? Nesse caso, ela já fica um pouco mais comprimida no sentido de com problemas de falar exatamente que dor que ela está sentindo, de se manifestar com você? Você sente isso? Então, é necessário estabelecer esse vínculo. Sim. Ela fica inicialmente constrangida, mas ela se abre, porque ela quer. É isso que ela quer ser ouvida, ela quer o acolhimento, ela quer saber que se ela está sofrendo bullying, está sendo agredida, que isso está errado, né? Que essa criança ou esse adolescente, que é o agressor, ele não vai ser, isso não vai ficar impune, porque tem essa sensação de impunidade e medo, né? Muito medo. Então, a partir do momento que ela é acolhida, ela e outras pessoas, porque como eu falei, o bullying tem o agressor, o alvo e a plateia. E a plateia não reage, entre aspas. Não dá para julgar essa plateia. Essa plateia, ela tem medo de ser a próxima vítima também, né? Isso eu estou falando de bullying assim. A gente sabe que hoje em dia, em torno de 25%, 28% é o cyberbullying. Isso. E aí é mais complicado. Aí é bem mais complicada a relação, né? Porque aí você não tem um responsável dentro da escola, ou um funcionário, ou os pais, porque assim você envolve toda uma sociedade, a família, a escola, a criança. São muitos elementos que você tem que tentar lidar, claro, né? Claro. E dentro de uma consulta de pediatria faz-se o que é possível para tentar detectar, encaminhar para os especialistas, né? Envolver a família na questão, isso é muito importante. A família tem que
sendo agressor ou sendo alvo, essa criança está em sofrimento. Com certeza. Mariana, estamos falando de bullying, eu quero te aproveitar exatamente toda essa experiência, esse know-how que você tem na área da pedagogia. É o principal desafio dos professores, de quem convive com os alunos? É um grande desafio. Talvez ele não seja o principal, porque a gente tem um outro concorrente que é o celular. Porém, celular, hein? Porém, eu diria que do ponto de vista da agressividade, um dos pontos que primeiro você detecta, quando a criança é agressiva ou quando ela tem algum problema, ela quer chamar atenção. E uma das formas também de chamar atenção é agredindo. Você agride para as pessoas olharem para você. Olha, eu estou aqui, né? Dizerem que você está vivo. Então, tem criança ou tem adolescente que acaba sendo muito agressivo justamente para atrair atenção, quer do professor, quer dos pais, ou quer de quem está convivendo com ele naquele momento. E aí também os próprios colegas, porque ele atrai a atenção dos colegas, então ele acaba sendo, muitas vezes, um líder negativo naquele grupo. Você dá aula na PUC, né? Isso. Você eu trabalho com formação de professores. Formação de professores. Qual é a sua experiência em relação às notificações, tudo aquilo que você recebe como informação dos professores em relação de queixas, né? Que eu acho que eles acabam desabando também. Exatamente, você, né? Porque muitos são estagiários, estão iniciando a carreira, e o que a gente encontra muito, o que eles se queixam muito por exemplo, eles são estapeados, eles são beliscados, eles são cuspidos, porque a maioria trabalha com classe alta, né? Isso tampouco é diferente também na classe baixa. Eu diria que existe um equilíbrio nos dois extremos em relação aos problemas e, evidentemente, os contextos são diferentes, mas os problemas surgem. Mas dentro da sala de aula, muitas vezes você vê o aluno agredindo o professor, verbalmente ou em vias de fato, que nós temos presenciado isso na televisão, muitas vezes. A presença, muitas vezes, dessa agressão, ou a ocorrência, diria, dessa agressão, ela existe por conta de um dissabor que o aluno passou, uma nota baixa que ele não queria, e ele está acostumado a tudo ter de bom e do melhor, não tem um limite, então ele ameaça o professor, ameaça de bater, ameaça de perseguir, né? E isso você verifica tanto nas escolas públicas quanto nas privadas, porque nas escolas privadas ele fala, eu estou pagando, né? Meu pai paga, então meu pai paga, eu tenho direito. E na realidade, o pagar para a escola privada é o cliente. Sim. Então, dependendo... Muitas se omitem? Muitas se omitem, dependendo da filosofia da escola, do contexto da escola, da orientação, muitas se omitem, não é a maioria, felizmente, mas muitas se omitem achando que vão perder um cliente, e a perda de um cliente, economicamente, representa um ônus. Então, eles não têm coragem de chamar o pai, ou porque os pais, né? Porque os pais são pessoas importantes, são grandes executivos, são políticos, então não vamos adentrar nesse campo, porque vamos criar mais um problema. Então, se passa a mão na cabeça do estudante, seja ele criança ou seja ele adolescente. Então, se você não torcer, o ditado é bem sério. Você torce o pepino, né, quando ele é pequeno. Então, se você não torcer a criança e você não educá-la quando ela é pequena, quanto mais crescer, mais problemas você terá. E aí, mais agressivo ele ficará. E eu já vi criança de 2 anos manipulando o pai no meio da rua. 2 anos? Uma crise de birra. É uma manipulação. Sim, uma manipulação. É uma manipulação. Você se lembra de algum caso assim específico? Me lembro. Eu estava passando numa rua e tinha uma criança que queria um pirulito. E o pai já tinha dito que eu estava no carro, eu estava parada. E o pai já tinha avisado que o pirulito não podia ser comprado naquela hora por algum motivo. Pois ela parou no meio da rua, se jogou no chão, começou a se bater com as pernas, gritar. Aí o pai voltou atrás, porque passar aquele vexame ninguém quer. Então voltou atrás, em vez de ser firme com a criança, eu vou indo, se você fica aqui, você fica, é problema seu, não.
ele voltou atrás, deu não só 1, como 2 pirulitos. Então, quer dizer, você perde a sua autoridade quando você também consente coisas que não são boas do ponto de vista da educação. Bacana. A gente vai para um rápido intervalo, depois eu queria absorver um pouco mais sobre essa tua experiência em relação aos professores, a formação dos professores. E eu estou vendo, Sueli, que eu estou percebendo aqui que você tem um monte de concorrente. A doutora, a nossa pedagoga, porque assim, é uma síntese que realmente todos têm que ter esse lado psicológico, né? Em relação à criança e em relação à não desistência dos professores. Depois eu estou preparando uma pergunta para a senhora aí. A gente vai para um rápido intervalo, o programa Em Discussão volta já já. Olá, retornando com o programa Em Discussão. Hoje estamos conversando com especialistas sobre a violência nas escolas. Estou recebendo a pedagoga Maria Ângela, a pediatra, a doutora Milena Catani e a psicóloga doutora Sueli Teixeira. Eu quero aproveitar a Sueli, porque no final do primeiro bloco nós estamos falando exatamente sobre classes sociais, né? O aluno da escola particular, o aluno da escola pública. Por que existe essa diferença? Ou não existe diferença comportamentais de uma criança que ela, vamos dizer, que ela tem tudo, né? Ela tem outras referências, ela pede, o pai tem dinheiro, vai lá e compra na hora, e existe a criança mais humilde, que os pais não têm tanto dinheiro, são assalariados, e que a criança apenas deseja. Queria que você falasse sobre tudo isso. A criança apenas desejar, ela vê aquilo tudo, então aí vem onde tem a índole da criança, todo aquele contexto dela desejar e aceitar que ela não pode ter aquele tênis que aquele outro coleguinha tem. Aceitar que nas férias aquela coleguinha do lado dela, ela vai para a Disney ou vai para um resort. Ela não, e você vai, não viajo. Então esse 8 ou 80 que é o complicado. Então, é porque ele tem dinheiro, o pai tem dinheiro, pode, e esse aqui não pode. Então, aí entra assim, fica assim uma coisa muito vaga. Porque que esse pode, então, se quer violento, a violência se faz presente, porque aqui o pai bebe, aqui o pai não dá, aqui eles passam dificuldades, não podem comprar. Mas esse aqui tem. Quem está mais violento hoje? Qual o lugar que está mais violento? Então, nós não podemos. Tudo é a questão do poder. Quando aquela criança adquire aquele poder. Então, tem sim o poder aquisitivo financeiro, e também temos o poder, aquele que não pode comprar, mas ele tem um poder dentro dele. Então, fica muito difícil falar de poder. Quem pode mais? Porque aquela família que também não tem condição, ela está dando uma educação. Tem aquela mãe que vai brigar na escola, que vai discutir na escola e que ela fala, você deu uma bronca no meu filho, você brigou com meu filho. Então, quem é você? Quem é você para falar assim com meu filho? Então, eu estou aqui para ajudar o seu filho a ser um cidadão melhor. Então, tem mãe também que não aceita que o professor dá bronca, não aceita que aquele outro está levantando, a educação não pode. E tem aquela outra mãe, que é aquela criança que pode tudo. Mas eu posso, meu pai compra, eu tenho. Né? Então, mas aí vem a violência. Onde está? Eu falo de novo que é o sistema familiar. Às vezes o psicólogo, como nós falamos, a escola já está encaminhando para o psicólogo, tem que levar seu filho para o psicólogo. Mas quantas vezes que aquele pai tem a consciência? Mas como que aquele pai, aquela família que não tem o poder aquisitivo vai levar para o psicólogo? Vai esperar num público 3 meses, 4 meses para passar aquela criança uma vez, às vezes até por mês, né? Então é muito difícil isso. Como que aquela criança vai passar por um tratamento psicológico e está com um problema na escola? Então você está querendo dizer que a violência hoje nas escolas, quase em sua maioria, é porque a violência já acontece em casa. Já acontece através da educação, através de uma série de... Até... É isso que vocês pensam. É isso. É isso. É isso.
Vem ali. É decorrente da estrutura familiar. Da familiar. A estrutura familiar, seja na classe mais alta ou na classe mais baixa. Sim. Na classe mais baixa, muitas vezes, você tem pais agressivos, sim, separados também, muitas vezes criados por avós, muitos filhos, né? Então as crianças não têm tanta atenção, elas meio que têm que se virar. Então, e o índice de uso de álcool e drogas é muito mais elevado na classe social mais baixa, então o nível de agressividade é com porte de armas, muitas vezes, né? Então os professores são agredidos, eles têm medo, realmente, eles têm medo de sair para trabalhar. Então, a escola é um ambiente, como a gente estava conversando, onde a ideia da escola é ser um local de ensino e seguro. Se a escola já não é segura, torna difícil para todos, para o professor, para o aluno, né? Então você está criando um ambiente para aquele que é mais poderoso em algum aspecto, não necessariamente financeiro, ser um agressor dentro da escola. Você estava falando, nós estávamos falando de classe social. Você, embora o seu consultório seja particular, mas você também tem uma vivência, uma experiência em relação a uma camada de uma população que não tem acesso, né, a essas clínicas, aos hospitais, aos especialistas. É diferente o comportamento das crianças? É diferente, sim, o comportamento das crianças. Elas são, assim, muitas vezes o professor na escola seria até uma referência para ela, né? Que a família está muito desestruturada dentro de casa. O tipo de violência me parece ser diferente. Então, a violência física predomina mais na classe social mais baixa. E numa classe social mais alta, não diria nem que é uma violência que você não enxerga, que você não vê, porque a falta de interesse, os pais não, a falta da presença dos pais, de conduzir, de educar, de mostrar, de colocar limite, de dizer não, né? Os pais precisam entender de uma vez por todas que dizer não é educar a criança, é criar bem, é um adulto bem criado, é um adulto que ouviu muitos nãos na vida, é um adulto com menos frustrações, que sabe lidar com as frustrações, que sabe lidar com os nãos, que sabe lidar com os limites, que tem empatia pelos outros, né? Então, assim, o papel do pediatra no consultório, eu entendo que acaba sendo de um psicólogo também. É claro que a gente vai ver questão de alimentação, de crescimento, atividade física, toda a questão de doença, mas eu entendo que é fundamental, se você está ali como um profissional e tem capacidade de agir, você deve agir, né? No sentido de promover a saúde para uma família toda, você vai promover a saúde no sentido mental, ali. Saúde, com certeza. Ô, Maria Ângela, eu queria aproveitar essa questão, porque, como a doutora disse, né, todos nós temos um pouquinho do psicólogo. Eu até brincava com a Sueli que ela tem concorrentes, uma do lado direito, outra do lado esquerdo, né? Porque você tem isso, né? Você precisa exercer essa questão, né? Que além de você ensinar os professores, eu até brincava com você no final do primeiro bloco, né? Que eu gostaria de saber como é que você trabalha com os professores, né? Muitos deles pensam em desistir exatamente por tantos relatos que você acaba recebendo. Olha, eu diria para você que alguns pensam em desistir mesmo, por duas questões. Eu acho que esse aborrecimento, que é um fator muito grande, e a falta de reconhecimento profissional. E eu diria também um pouco da falta de reconhecimento econômico, porque todo mundo passa pelo professor, mas ninguém se lembra dele, né? Então, se você vai ao supermercado, a pessoa que te atende, ela pode escrever, colocar uma nota fiscal, qualquer coisa, mas ela passou por um professor em algum momento, o médico, o presidente da República, todos nós passamos por um professor. Só que o professor é extremamente desvalorizado. Então, esse é um dos pontos, eu acho que maiores do que a agressão, que acaba favorecendo a desistência. Mas a agressão também tem movido muitos professores no sentido de deixarem o magistério, né? E eu queria completar um pouco a fala da Sueli,
porque é na escola que você diagnostica os primeiros problemas de agressão. Porque a criança hoje vai muito cedo à escola. Sim. E quando ela está na escola, ela começa a agredir. Se o professor, muitas vezes, consegue dialogar com essa criança, ele faz com que a criança reverta o comportamento. E isso é muito positivo. Eu mesma consegui, no meu processo de educadora, que eu comecei com educação infantil, passei pelo ensino primário, fundamental hoje, o médio e o superior, trabalhei no Senai, e eu pegava muita população de diferentes níveis sociais e de escolaridade. E muitas vezes um bom diálogo fazia com que o aluno começasse a mudar de comportamento. Então, eu penso, num futuro bem próximo, em montar uma escola de paz. Porque uma escola não para dar receita, porque os pais muitas vezes vêm com a solicitação de como para educar você precisa de uma receita de bolo. Só que a receita de bolo, se você põe 2 xícaras de farinha, 2 de fermento, 2 colheres de fermento, 1 de leite, ela dá um resultado diferente entre eu estar batendo, a Sueli, a Milena ou você. Então, ela pode me dar uma consistência maior do bolo, um bolo mais fofo, um bolo que murchou. Sim. No fundo, isto vai da maneira como você trabalha. Agora, você acredita mesmo que os pais estejam propensos a isso, dispostos a isso? Eu não sei se eles estão propensos, mas eu penso e eu sinto, pela minha vivência toda, que eles estão perdidos. Seria um caminho, né? É isso que você sente, sabe, né? que se hoje nós não fizermos alguma coisa, nós temos que buscar essa educação. A liberdade, ela tem, todos nós temos a nossa liberdade, mas também se nós não começarmos a estudar tudo isso, vai ficar um pouco complicado. Que geração nós estamos criando no futuro? É um novo fenômeno? É um novo fenômeno que está acontecendo, que hoje está tendo esse... O que nós vamos fazer? Sabe por quê? Você falou a palavra certa, precisamos dar uma escola de educação para os pais. Porque se os pais hoje não aprenderem a lidar com seus filhos, como é que vai ficar? Qual é a educação do futuro? Hoje, Marcos, a importância de tudo. Tem a escola, temos o médico. Agora, onde entra esse sistema que nós vamos falar, do brincar? Hoje, os pais estão sabendo brincar com os filhos? Hoje, os filhos, eles têm lugar para jogar um futebol? Ou é só numa quadra, uma quadra longe? Sim. Os pais hoje têm filhos que sabem brincar de peão? Não, é uma brincadeira do passado. Então hoje nós não temos mais as brincadeiras. A tecnologia invadiu. Os pais não estão brincando mais com os filhos. Sim. Não tem mais a brincadeira, até a brincadeira de dormir, de deitar. Vai fazer cosquinha, né? Pois ficar não tem O mais, que a né? Sueli Não está tem falando mais. é muito sério, porque... Você falou do celular, né? Mas a Unilever promoveu uma pesquisa em 2007, publicada, que na realidade fui eu que acabei redigindo, em que o índice de brincadeira vem diminuindo, principalmente essa de brincadeira, diríamos, mais tradicional. Não que nós sejamos tão saudosistas para voltarmos a uma brincadeira tradicional. Não. Mas ela é necessária, porque nela se estabelecem as relações, as relações entre pais e filhos, e é ali que se estabelece o diálogo. O pai que não brinca com o filho de pequeno, ele não vai conseguir dialogar com o filho maior. Tá. Isso eu tenho, depois de 52 anos de trabalho, plena convicção. Eu queria fazer... Pode falar. Isso entra a comunicação, o brincar dentro da comunicação. Porque se nós não soubermos comunicar com o outro... Sim. Mas não é comunicação no aparelho, no celular, né, gente? Se hoje os pais não se comunicam entre eles, se os pais não se comunicam com os filhos, então fica essa separação. Então hoje nós estamos com esse divisor. Porque não temos mais essa brincadeira, não temos mais o contato físico. Muitos filhos querem a brincadeira do pai, querem o toque. Não, depois a gente brinca. Então não temos mais isso, tudo é cobrança. Você já fez. Então hoje nós temos os filhos, tem muitas atividades. Escolar, então esporte, dança. Você já fez? A professora de piano, a professora
tudo tem questões. As crianças hoje estão também com esses limites. Não tem tempo para brincar. Eu sei, não tem tempo, mas também a questão financeira, ela infelizmente, ela impera. E aí eu quero entrar numa questão que vai envolver vocês três. Eu, particularmente, já apresentei alguns outros programas Sim. relacionados a isso que nós estamos conversando com outros profissionais, e eu entendo que dentro de uma política pública que se preze, seria importante nas escolas, Sim. essa é a minha opinião, ter profissionais como vocês fazendo um acompanhamento. Tenho certeza, outros profissionais aqui mesmo disseram que o índice de violência... Sim. E de relação, de relacionamento ia melhorar. Sim. Tá? Então eu queria saber, doutora, qual seria a importância de termos uma pediatra à disposição das crianças carentes? Aí nós vamos falar de escolas públicas, tá? Acho que é a sua grande maioria. Ou se não é uma grande maioria, desculpe, eu não tenho esses dados aqui agora para poder passar, mas é uma referência que nós temos de alunos que, aqui em São Paulo, que estudam no extremo da Zona Leste, extremo da Zona Oeste, extremo da Zona Sul, extremo da Zona Norte, e que muitas vezes a informação demora para chegar até eles. Dentro da sua área, dentro da sua profissão, dentro da sua experiência, qual seria a importância de uma pediatra, isso em relação a uma política pública do governo, estabelecer lá, olha, agora nessa escola, na B, na C, nós temos uma pediatra. Olha, eu acho que o papel do pediatra vai se assemelhar ao papel que a gente exerce no consultório mesmo, né? De identificação dessas crianças, esse vínculo que eu falei, porque eu acho que isso é muito importante. Se a criança tiver uma confiança em você, ela pode ir lá porque ela cortou o joelho. E aí você começa a conversar, e cortou o joelho por quê? Mas o que aconteceu? Ah, foi meu amiguinho que me bateu. Então você pode começar a estabelecer esse vínculo, encaminhar para os outros profissionais da área, e ela passa a confiar em você. Então a partir dali você consegue ter ações, então notificar, né, funcionários, notificar os professores, verificar qual é a relação social que está acontecendo dentro daquela escola e o próprio atendimento de doenças que muitas vezes, se for uma população mais carente, às vezes ela não teria esse acesso, né? Isso. Então você tornando as crianças mais saudáveis, mais leve, né? E elas saudáveis mesmo em termos de saúde física, elas ficam muito mais propícias ao bom aprendizado dentro da escola, né? Uma criança que está doente ou que vive com crise de broncoespasmo, uma criança asmática, ela tem dificuldades, ela falta. Uma criança que está mais deprimida e tem as doenças psiquiátricas ou hiperativa, ela também não consegue ter atenção. Então, se você conseguir diagnosticar e tratar e encaminhar tudo isso ao mesmo tempo, o desempenho escolar será muito melhor. Muito melhor. Com certeza. Sueli, qual seria o seu papel numa escola? Seja ela pública ou particular, né? Eu até brinquei escola pública ou particular, mas quando a gente fala de criança, ela é universal. E aí, para uma boa educação e para que a gente tenha essa diminuição, né, dessas ocorrências que são desagradáveis, realmente a gente precisa, pelo menos eu acho, volto a repetir, de profissionais como vocês. Qual que seria o seu papel? Eu acredito que o papel do psicólogo na escola seria fundamental. Fundamental. Se tivesse cada escola um profissional que pudesse estar ali junto para acolher aquela criança. Porque às vezes aquela criança traz um problema de casa, alguma discussão, alguma coisa de casa. Se tem aquela professora, lógico, como é que a professora vai perceber isso em 40 alunos? Mas ela sabe, ela tem aquele toque. Se ela perceber, se tivesse um profissional que já pudesse na hora ir ali, um olhar, às vezes um abraço, para aquele profissional, né? Desse para aquele aluno, para aquela aluna que ela está em carência, sabe? Seria muito bom. Então, se tivesse o psicólogo, muitos problemas até de violência, com certeza que não teria. E aí nós vamos falar o quê? Do psicólogo na questão particular ou dá para trabalhar também no coletivo? Porque vamos imaginar que de repente seria um psicólogo por um período, 2, 3 períodos, vários alunos. Você conseguiria trabalhar coletivamente tudo isso? Principalmente em grupo. Em grupo? Porque quanto que nós aqui, você fala o seu problema, eu falo o meu, o outro fala, aquela questão que está aqui, às vezes eu não chego a falar. Eu travo, fico aqui, porque eu não consigo falar. Mas você fala.
Sim. E você fala de uma outra maneira que... Você vai quebrando, né? É quebrando. Vai quebrando o gelo, vai quebrando as cadeias ali, e você né? vai ajudando. Às vezes aquela criança, aquele adolescente, ele não chega nem a falar, mas ali ele sabe, puxa, é isso, eu não consigo falar. Bacana. Então o diálogo, e não conseguindo falar, vai internalizando. E atividades? Muitas atividades. Por exemplo... Olha, principalmente a brincadeira. Essa brincadeira aqui... A brincadeira de bola, a brincadeira de troca, a brincadeira só do conversar. Fala um pouquinho sobre você. Vamos conversar, conta uma história. Ali estava inserido, já não está mais internalizado. Então seria muito importante... Essas atividades. Essas atividades. Atividade hoje, dentro da psicologia, trazer aquele ser que está ali dentro, tirar ele ali e falar. Isso chama-se afetividade, acolhimento. Tudo isso seria dentro do professor, o médico, mas o papel do psicólogo seria fundamental na escola. Mariângela, eu estou vendo seus olhos brilharem. Eu sou especialista em brincadeira. Os olhos estão brilhando. Vamos brincar aqui, Mariângela? Você trouxe o peão, vamos brincar. Bem que eu Olha, e na minha época eu rodei peão, eu brincava de carrinho de rolemã, eu soltava balão, pique-latinha, esconde-esconde. Era tão bom, era tão bom. Meu pai fez um patinete pra gente em casa. Qual é o ideal dos seus sonhos em termos de políticas públicas para as escolas? Políticas públicas, assim, eu tenho algumas coisas que eu acho importantes. Primeiro, eu acho que nós temos que ver criança, o adolescente, pai, professores, e temos que ver também a questão da equipe multidisciplinar. Eu vou começar com a equipe multidisciplinar, porque talvez ela seja mais rápida. Existem países que já tem uma equipe multidisciplinar formada por pedagogos, psicólogos, sociólogos, médicos, que dão um suporte para uma rede de escolas. Uma rede de escolas não são centenas, mas sim 4 ou 5 escolas, aonde semanalmente eles visitam e vão colhendo as opiniões e fazendo os diagnósticos dos problemas e ajudando os profissionais daquela escola a solucionar os problemas que têm com os seus alunos. Eu acho que esta deveria ser a adoção de uma política pública. A segunda é a relação entre escola e pai. Porque a escola fala numa linguagem e os pais, se eu estou colocando aqui pais, avós, enfim, os responsáveis pelas crianças, falam numa outra linguagem. E a criança tem que entender 4 ou 5 linguagens diferentes. Só que ninguém sabe que a brincadeira é a forma de comunicação e expressão da criança. E se a gente observar a brincadeira, sobretudo a brincadeira livre da criança, a gente detecta uma porção de problemas. E todo mundo acha que brincar é passatempo, é mero divertimento, mera zombaria. Eu acho que os meus olhos brilharam justamente porque realmente hoje a gente sabe que é uma forma de comunicação e expressão. E, por fim, os profissionais que têm que ter um preparo adequado para atender esses alunos e diagnosticar quais são os problemas. Evidente que ele não vai cumprir a função da Sueli, nem a função da Milena. Porém, ele tem que pelo menos saber que ali existe um problema e a quem ele deve encaminhar. Ótimo. Porque isto faz a diferença. Se você deixa passar batido, não dá nenhuma atenção, aquele acolhimento que a criança queria hoje, ela vai deixar, não vai ter hoje, não vai ter amanhã, não vai ter depois. Então não quero mais falar, porque senão vou passar da hora. Estamos todos de acordo, o programa está terminando. Quero agradecer, quanta informação importante, muito bacana, Mariângela, muito obrigado, todo sucesso para você. Muito obrigada. E que realmente nós tenhamos aí mais políticas públicas, com certeza temos parlamentares firmes e fortes nessa briga, nessa luta aí. Muito obrigado, viu? A gente precisa muito deles, Sueli, de todos nós. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Viu, doutora? Volte sempre, viu? Sim, muito obrigado. Prazer. Muito obrigado. E muito obrigado a você também que nos acompanhou. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Continue com a programação aqui da TV Alesp. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso canal no YouTube TV Alesp. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo programa.